Merda de verdade, hein? O coração subterrâneo, o maior e mais protegido bunker do regime em Teherã, foi atingido e destruído. Bombardeiros B-2 foram usados na operação, e enquanto o Irã reduz seus ataques a disparos quase isolados, Israel ataca fortemente o Hezbollah, que há alguns dias abriu a outra frente de guerra a partir do norte do país, a partir do Líbano. Saudações, sou Aria de Israel e vamos direto ao ponto. A atualização deste 7º dia de guerra, porque o que está acontecendo já não é apenas uma sequência de ataques. O que estamos vendo agora é um desmantelamento progressivo das capacidades-chave do regime iraniano. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a pressão regional se amplia e a guerra deixa de ser sentida como uma única linha de fogo para se transformar em vários frontes ao mesmo tempo. A notícia que neste dia tem um peso enorme. As forças de defesa de Israel atacaram bem no coração de Teherã o bunker militar do próprio Ali Khamenei, um complexo que não era qualquer instalação, mas sim um dos centros de comando mais importantes da liderança iraniana. Esse bunker estava localizado sob o complexo da cúpula do regime e se estendia por várias ruas inteiras. Tinha múltiplas entradas, salas de reunião, uma sala de guerra sofisticada, salas de mídia, e foi construído durante anos como um centro seguro utilizado para eventos de emergência, a partir do qual a liderança do regime podia continuar operando em meio a uma guerra. E não estamos falando apenas de concreto subterrâneo, estamos falando da espinha dorsal de comando e controle do regime. Por isso, esse golpe não é simbólico, mas sim operacional. Cerca de 50 aviões de combate israelenses participaram do ataque, guiados por inteligência precisa. Segundo os relatórios das FDI, o falecido Khamenei foi eliminado antes de poder usar esse centro durante a operação, ou seja, se não tivessem eliminado ele. Durante o primeiro dia, o mais provável é que ele tivesse ido se refugiar nesse bunker. Mas mesmo depois do primeiro dia e da eliminação de Khamenei, o complexo continuou sendo utilizado por altos funcionários iranianos. Até o momento do ataque, segundo relatos, vários altos cargos do regime estavam no local, dentro do bunker, justamente no momento do bombardeio. E as FDI ainda aguardam uma confirmação oficial dos altos comandantes que poderiam ter sido eliminados no ataque. Se isso for confirmado em toda a sua magnitude, não estaríamos falando apenas de um ataque à infraestrutura, mas de outro golpe direto à capacidade real do regime de coordenar decisões militares em meio a todo esse conflito. E quando um regime começa a perder seus centros de comando, seus abrigos mais protegidos e seus quadros de direção, o problema já não é apenas militar, começa a ser estrutural. Enquanto isso, continuam chegando relatos muito duros de Teherã. A BBC citou moradores que conseguiram se conectar à internet e descreveram a noite de ontem como um inferno na Terra, afirmando que foi a mais grave e intensa até agora nesta guerra. Pelo menos na capital iraniana, com explosões durante toda a noite e pessoas que não conseguiram dormir até o amanhecer. Enquanto isso, as forças conjuntas dos Estados Unidos e de Israel bombardeavam os alvos militares na capital e, claro, em seus arredores. A isso se soma uma ordem de evacuação na cidade de Qum por parte das FDI para que os civis se retirem dos próximos alvos militares. Circulam relatos de eliminações importantes dentro do Irã. É preciso muita responsabilidade. Quando algo ainda não está confirmado, é dito exatamente como está, para não criar falsas expectativas ou fornecer informações falsas. Mas o simples fato de que esse tipo de versão já comece a circular mostra o nível de abalo interno que a estrutura do regime está sofrendo. No vídeo passado, compartilhei com vocês o que estava acontecendo com o filho de Khamenei, que supostamente havia morrido. No primeiro dia do ataque, no sábado, quarta-feira, durante a tarde circularam relatos de que ele poderia estar vivo e depois, à noite, já diziam que ele teria sido eliminado. Não se sabe se pela segunda ou pela primeira vez. Ou seja, a informação agora está totalmente descontrolada, pelo menos o que vem do Irã. Bem, por outro lado, o conflito continua afetando de maneira direta e muito grave outros atores da região. O Catar condenou um ataque iraniano contra vários edifícios no Bahrein,
onde havia presença de pessoal da Marinha Qatariana, integrado dentro de um comando naval conjunto dos estados do Conselho de Cooperação do Golfo. Ou seja, agora não se divide apenas por mísseis que voam em direção a Israel ou por ataques de retaliação dentro do Irã. Desde os primeiros dias do conflito, o Irã começou a atacar infraestrutura e pessoal de países árabes, aliados entre si em todo o Golfo. E isso muda o jogo, porque amplia a quantidade de governos que podem se sentir não mais apenas observadores, mas também agressores. Muda o jogo, amplia a quantidade de governos que podem se sentir não apenas agressores. Também foi informado que Netanyahu conduziu ontem à noite nova reunião de segurança. Espera-se que, se o conflito persistir, mais governos possam se sentir agressores. Isso afeta diretamente atores da região. E, na verdade, em todo o Golfo. Esse detalhe talvez pareça menor, mas não é, e torna tudo mais grave. Continua conflito. O conflito. Começam a ser ativados esquemas de evacuação. Isso reflete o nível de risco regional que está sendo levado muito a sério, também fora de Israel. E é que hoje, do jeito que as coisas estão, é muito mais seguro para um israelense estar em Israel do que em qualquer país do Golfo. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial, que as capacidades militares e principalmente as capacidades de defesa que os países do Golfo possuem não chegam nem perto do que Israel tem em infraestrutura, o que compromete, obviamente, muito a segurança das pessoas, não só dos israelenses, mas de todas as pessoas que vivem nesses países. Também foi relatado que o Irã teria atacado centros de dados vinculados à Microsoft no Golfo, apontando para a infraestrutura digital crítica associada a serviços de nuvem utilizados por governos e instituições importantes. Isso marcaria uma escalada muito mais profunda contra a infraestrutura tecnológica e de dados na região. Traduzindo para algo mais simples, não seria mais apenas uma guerra de mísseis, drones e bases, mas também uma guerra contra a coluna digital que sustenta tudo. Servidores estatais, comunicações e operações muito sensíveis para todos esses países. No meio de tudo isso, funcionários norte-americanos disseram à CBS News que já são 3 drones MQ-9 Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos abatidos durante a Operação Epic Fury. Não está claro onde exatamente todos caíram, mas um caiu ao largo da costa iraniana e outro pode ter sido abatido por fogo amigo vindo do Catar. O que pode soar estranho, mas lembrem-se que já temos o precedente do incidente registrado esta semana, onde baterias antiaéreas dos Emirados Árabes derrubaram pelo menos 3 aviões dos Estados Unidos. Estamos falando de um abate por fogo amigo? Isso também nos mostra algo importante. Mesmo do lado ocidental, a guerra está gerando fricção, confusão e desgaste. Porque uma coisa é ter superioridade tecnológica e outra bem diferente é operar sem erros. Em uma guerra que está se expandindo por terra, ar, mar e agora também por infraestrutura digital. E se falarmos de pressão militar direta, na última hora, os bombardeiros americanos, os famosos B-2, lançaram dezenas de bombas penetradoras de 2.000 libras contra lançadores de mísseis balísticos profundamente enterrados nas montanhas de Israel. Isso significa que a prioridade não é apenas interceptar o que sai, mas destruir o que ainda está escondido antes que possa ser usado. E essa lógica se conecta com outro ponto muito importante. A instalação secreta de Minzadai, no nordeste de Teherã, que, segundo o relatório, foi destruída há 2 dias. Não estaria ligada ao enriquecimento de urânio, como foi divulgado inicialmente em alguns meios, mas sim à fase de armamento do programa nuclear iraniano. Em outras palavras, não seria o local onde o material é produzido, mas sim onde esse material é transformado em uma bomba real. E isso é muito importante que entendamos bem. Um programa nuclear militar geralmente tem várias etapas. Uma é enriquecer o urânio,
outra é preparar o núcleo e a última é projetar a bomba, o sistema de detonação e sua integração. No que foi compartilhado até agora, Mizadai estaria ligado justamente a essa terceira etapa. Componentes de armamento, sistemas avançados de detonação e possível integração de uma ogiva em mísseis balísticos. Em termos simples, não seria uma instalação para produzir material, mas sim para transformar esse material em uma arma utilizável. Por isso, ao confirmar a destruição desse centro, a mensagem é enorme. O golpe não é apenas contra a capacidade de ameaçar, mas contra a capacidade de materializar uma ameaça estratégica de outro nível. Inscreva-se e, paralelamente a tudo isso, a Força Aérea de Israel destruiu 6 lançadores de mísseis balísticos iranianos minutos antes de serem utilizados contra o território israelense, enquanto estavam se preparando para disparar. Além disso, 3 sistemas avançados de defesa iranianos foram destruídos. E temos que levar em conta que cada lançador destruído não só evita um ataque imediato, mas também reduz a possibilidade de ataques futuros, porque um míssil sem plataforma de lançamento acaba sendo praticamente uma peça imóvel, guardada em um túnel simplesmente esperando para ser destruída. Bem, já que estamos aqui, permita-me fazer uma breve pausa e continuamos. Se você valoriza esse tipo de atualização, então inscreva-se neste canal, toque no botão de curtir e dê um joinha, porque é isso que ajuda. E se quiser ir um passo além, lembre-se de que estão disponíveis as assinaturas que dão acesso ao grupo privado de notícias pelo WhatsApp. Basta tocar o botão aqui embaixo que diz seja membro ou participar, certo? E aí, nesse grupo do WhatsApp, o que fazemos é compartilhar informações, vídeos, imagens durante todo o dia, cobrindo o que está acontecendo atualmente aqui em Israel e na região. Certo, vamos continuar agora. Outro golpe simbólico e militar veio do mar. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens de forças americanas, eliminando o que era conhecido como o porta-aviões não tripulado iraniano. Não era muito grande, tinha mais ou menos o tamanho de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, e há apenas um ano os iranianos exibiam esse navio, adaptado a partir de uma embarcação comercial, como uma grande melhoria para a dissuasão em águas distantes, para cobrir toda a costa do Irã. Hoje, essa chamada joia da coroa acaba se tornando mais um troféu destruído. Em plena campanha militar das forças norte-americanas, as forças norte-americanas já destruíram 30 embarcações iranianas, ou seja, 25% da frota do regime. A realidade é que, quando um país perde ativos navais desse tipo em plena confrontação, não perde apenas força militar, mas também narrativa, propaganda e capacidade de projetar poder. Enquanto isso, na frente norte, o Hezbollah continua aumentando a tensão. O ministro da Defesa de Israel, Katz, declarou ao final de uma avaliação de situação que nenhum residente do norte deve abandonar sua terra nem suas comunidades, e afirmou que a missão é garantir sua segurança. Levando em conta que na guerra contra o Hezbollah, da última vez, há um ano e meio, e também na guerra que se estendeu com o Hamas, o que aconteceu foi que a população de todo o norte de Israel, a mais próxima da fronteira com o Líbano, foi totalmente evacuada, e suas casas ficaram vazias durante meses. Ao voltar, eles se depararam com todo o drama do que havia acontecido durante a guerra. Bem, a promessa das FDI agora é que não vai permitir que isso volte a acontecer, e que não vai permitir que haja novamente deslocados e deslocamentos dos cidadãos da parte norte de Israel, acrescentando que as FDI reforçaram suas forças dentro do território inimigo e se expandiram para pontos adicionais que já tomaram. Isso muda totalmente o panorama, e são palavras fortes, porque mostram que a mensagem oficial não é de contenção passiva, mas sim de presença e ampliação operacional. Isso constitui o que já era esperado há alguns dias, e é que as FDI começaram um desdobramento dos exércitos ao longo de toda a fronteira norte com o Líbano, com o objetivo de criar um muro de contenção, para tentar fazer com que as unidades terrestres do Hezbollah se desloquem para o centro do Líbano. A isso se soma um novo aviso de evacuação para 4 vilarejos adicionais no Vale do Beca. Isso é no sul do Líbano,
onde começa a se consolidar a presença das FDI. E segundo um funcionário da Agência de Refugiados da ONU, já há aproximadamente 96 mil pessoas em abrigos coletivos dentro do Líbano. Isso também precisa ser dito com clareza. Esta guerra não está apenas atingindo capacidades militares, também está deslocando a população e alterando a vida diária de civis, de milhares de civis, não só de Israel, mas do próprio Líbano, agora que o Hezbollah decidiu entrar na guerra. E bom, o que dizer de todos os países do Golfo? Israel, por sua vez, já realizou 26 ondas de ataques em Daiyeh, no Líbano, desde o início da campanha. Durante a noite, foram atacados em Beirute quartéis generais e 10 edifícios que, segundo relatos, abrigavam infraestrutura militar do Hezbollah. Entre os alvos atingidos estava o quartel-general do Conselho Executivo e um depósito onde eram guardados drones usados em ataques contra Daiyeh, que é o subúrbio ao sul de Beirute, que durante anos tem sido um dos bastiões mais emblemáticos da organização, volta a ser símbolo de uma campanha que não se limita a responder a disparos, mas que busca desmantelar toda a estrutura de dentro do grupo terrorista Hezbollah. Bem, e agora vamos para cá, para Israel. Embora o volume de fogo iraniano tenha diminuído progressivamente, o perigo continua sendo totalmente real. Hoje foi documentado que um fragmento de um lançamento iraniano caiu perto de uma escola em Givatim. Ontem à noite, outros fragmentos de interceptações caíram em diferentes localidades do norte de Israel, incluindo a cidade de Tiberíades. Isso, por si só, nos traz de volta à realidade mais dura, mesmo que seja apenas um míssil. Embora a salva já não seja tão grande como nos primeiros dias, cada alerta continua sendo sério. Cada sirene continua afetando milhões de pessoas, e cada impacto ou fragmento pode acabar destruindo uma casa, uma estrada ou uma escola. E é justamente aqui que entra um dos dados mais reveladores deste sétimo dia. O Irã já não exibe mais aquelas grandes salvas de mísseis do início, chegando a publicar até mesmo o lançamento do lendário míssil iraniano, o Khorramshahr 4. Já não são mais essas ondas com dezenas de mísseis, e sim um único míssil. Mas, no final das contas, continua mudando tudo, continua obrigando as pessoas a correrem para os abrigos, continua gerando a sensação de que o país está sob fogo constante. E, acima de tudo, por ondas de múltiplos mísseis ao mesmo tempo, quando na verdade já são muito poucos. Em termos reais, o número de mísseis e drones que se aproximam de Israel está caindo de forma muito significativa dia após dia. A razão é que os arsenais iranianos estão se esgotando rapidamente e seus lançadores estão sendo destruídos um por um. E sem esses caminhões lançadores, os mísseis armazenados acabam sendo pouco mais do que alvos, esperando sua vez. Como eu disse anteriormente, desde que a guerra começou no sábado passado às 8 da manhã, Israel enfrentou 143 ondas de ataque iraniano entre mísseis e drones. O detalhamento é muito revelador, preste atenção. 25 ondas no primeiro dia, 64 no segundo dia, no terceiro dia, 25, 9 no quarto, 11 no quinto 11. Ontem, que foi o sexto dia, e hoje já foram mais ou menos umas 4 ondas. E isso é só contando o Irã, porque ao mesmo tempo, o Hezbollah já começou a disparar também a partir do Líbano, abrindo assim esse outro fronte no norte. Então, quando a gente olha toda a sequência, dá para ver uma queda bem acentuada na intensidade do fogo iraniano. Embora o conflito esteja obviamente se expandindo por outros lados na região. A pergunta então já não é só quando o Irã pode atacar, mas por quanto tempo ele pode sustentar uma guerra? Quando a cada dia perde mais capacidade de lançar ataques de forma eficaz. E quero encerrar com essa reflexão. O que Israel vive agora não é apenas um milagre. Entendendo que estamos falando de um país muito pequeno, com apenas 9 milhões e meio de pessoas, e que está cercado em todas as suas fronteiras por grandes inimigos que buscam a sua destruição. É claro que, para muitos, isso por si só constitui não apenas um milagre, mas a intervenção da providência divina. No entanto, isso não diminui a preparação, a disciplina e o compromisso da sociedade israelense. Os alertas antecipados, os abrigos, a obediência da população e as importantes interceptações que estão sendo feitas pelas FDI
estão evidentemente evitando uma catástrofe diária. Se as pessoas não obedecessem, se o sistema não estivesse funcionando neste nível como está funcionando hoje, então não estaríamos falando de danos controlados, mas sim de milhares de mortos em menos de uma semana. Às vezes, as pessoas veem uma sirene, correm para o abrigo, saem 20 minutos depois e sentem que nada aconteceu. Mas justamente porque todos fizeram o que tinham que fazer, é que não aconteceu algo muito pior. E essa diferença numa guerra assim simplesmente salva vidas. Bem, então teremos que ficar muito atentos nos próximos dias, principalmente a 3 coisas se confirmarem as eliminações de entre Irã, se o Hezbollah escalar ainda mais pelo norte, e se a redução do fogo iraniano se mantiver ou tentar ser revertida com algum golpe de alto impacto, ou se começarem a usar mísseis de grande poder. Obrigado por me acompanhar por mais um dia, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não saia sem deixar seu like. Shabbat Shalom.